O Instagram é um grande aliado também das questões das vendas online. Então, eu já vendo, né, pelo Instagram, e o Instagram bem feito, ele vende bem. Obviamente, ele vai ter um limite, né? Se eu for falar da loja virtual, o que talvez eu recomendaria para quem está começando? Pegar uma plataforma de e-commerce que já tenha adicionado ali o pagamento, o hub de integração com os marketplaces, por exemplo, o RP também, né? Já tem alguma parceria com o RP. Por quê? Porque aí já vai estar tudo pronto ali. Na hora que essa pessoa pegar, layout. Imagina a pessoa ter que definir design de layout de loja. Pelo amor de Deus, assim, o cara está começando. Deixam já um layout pronto. Então, esses formatos um pouco mais já preparados, sabe? Um pouco mais formatados para quem está começando, assim, de simplificar, é uma boa. Por quê? Porque aí ele não precisa ficar fechando o fornecedor com um monte de gente diferente. Então, esse seria uma das dicas para quem está começando. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor ou a empreendedora da vida real. E hoje aqui com a gente, Mulher Sorriso. Mulher Sorriso. Oi, gente. Ela falou que estava nervosa e eu falei que ia tirar o nervosismo nos primeiros segundos do negócio, olha lá, tá vendo? Ó? E hoje foi. Com a gente, Thaisa, e a gente vai falar aqui sobre e-commerce. Ela me perguntou assim, teve alguém aqui de e-commerce já? Eu falei, teve. Alfredo Soares é um cara pequenininho, conhece pouco do assunto, mas a gente falou bastante sobre... Um abraço, Alfredo. A gente falou bastante sobre o papel do e-commerce como um todo. Então, já de antemão, eu queria agradecer pela sua participação e presença. Queria te dar aqui um presente surpresa que não é tão surpresa assim. Gente, que fofes. Que fofes. Se quiser abrir, fica à vontade. E aqui tem um negócio legal, enquanto ela abre, que eu queria compartilhar a você. Talvez ela é a primeira... a pessoa que senta naquela cadeira ali, que também é CLT e que também empreende, olha lá. Que lindo, olha, gente. Chorem. E a gente queria explorar um pouco isso, porque temos aqui uma coisa nova que eu queria entender detalhe por detalhe. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por estar aqui com a gente, tá? Thaisa, e eu vou te chamar de Tá, porque eu sou um TDAH, tipo, até o osso, e eu vou errar seu nome umas 30 vezes, então eu vou te chamar de Tá. Por favor. Tá, me fala um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, o que você já fez por aí, e até a gente engatar aqui no nosso tema, que é e-commerce. Muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? A toda a equipe, super bem tratada, adorei aqui a vibe de vocês, parabéns pelo trabalho. Legal. Meu nome é Thaisa, né? Mais conhecida como Tá. Mais conhecida como Tá, para os TDAHs aqui, a gente super se identifica, né? E eu sou uma menina de bairro de São Paulo. Uhum. Por que eu gosto de falar isso? Para dar uma contextualizada para as pessoas de que todo mundo tem aí a capacidade de poder desenvolver suas próprias soft skills, né? O que é natural para coisas talvez maiores do que talvez... De que bairro? Olha, já dei uma rodada aí, viu, nos bairros. Manda uns da três Perifa. aí. A Perifa me conhece. Cara, eu já morei em Campo Limpo, aquela região do Guarapiranga, Taboão da Serra. Morei em Taboão da Serra também. Sério, Taboão, tamo junto. Então, adoro aí os bairros, né? A periferia de São Paulo. Uhum. E eu sempre tive um espírito muito ativista. Uhum. Desde criança, eu era aquela criança que queria defender as outras, sabe? A pessoa desse tamanho, já querendo defender todo mundo. Quantos anos você tem? Eu tenho 34. 34 anos. Então, nesse processo todo, eu me via uma pessoa que já tinha o espírito, né, de ativismo, essa coisa de querer mudar o mundo. Uhum. Acho que boa parte das crianças talvez tenha isso, né, muito forte. Talvez na sua ingenuidade e no momento ali mais tenro da vida,
A gente acha que tem essa possibilidade. Para alguns lugares eu acredito que sim, para outros absolutamente não. Por exemplo, como uma cultura corporativa. Como é que você vê? Usar isso, você fala, dentro do... Esse espírito ativista, por exemplo, que você denomina aqui. Eu acho que é interessante pelo fato de fazer além e de tomar partido e, de repente, de você querer olhar para quem tem menos recursos. Então, se eu estou no mundo corporativo, eu quero lembrar das pessoas pelo qual precisam mais da minha ajuda, por exemplo, ou precisam mais do fornecimento daquela tecnologia para os negócios, sabe? Sim. Em vez de ficar só pensando no grande lojista ou no grande empreendedor, é uma coisa de você pensar no pequeno também. Ok, você está dizendo então que empreendedorismo de alguma maneira tem um cunho social, no teu ponto de vista, não é só financeiro ou financista. Com certeza, com certeza. Até porque o marketing de causa hoje é um dos mais fortes, né? Que é usar... Gente, já tá caindo aqui, tá? E coloca bem no meio, assim, aqui, que isso. Tá. Aí se ficar de boa... Vai estragar meu look, Fica sossegada que não vai, tá tudo certo aí. A pessoa fala o look aqui, né? Brincadeira. Então, essa questão de marketing de causa, do ESG, que está se falando tanto, que é olhar para o social, olhar para a comunidade pelo qual as empresas fazem parte. O que essa empresa está fazendo para mudar a realidade dos funcionários, por exemplo? Muita gente veio de comunidade, muitas pessoas vieram de famílias com rendas muito mais baixas, né? Isso é a realidade do Brasil, aliás, né? Então, foram poucas pessoas pelo qual tiveram já, de repente, opções de estar lá em cima, né? E tá tudo bem, tá, gente? Não estou fazendo aqui um discurso de Robin Hood e nada disso. Mas acredito que o social vai levar para as pessoas que mais precisam, que têm menos recurso, oportunidades. Eu acredito muito nisso. Acho que isso faz bastante sentido. Tá. E eu te cortei em algum momento te pedindo para entrar nesse tema e você estava me contando a tua trajetória, que você vem desde pequena de uma pegada ativista. Desde pequenininha, sempre acreditei que dá para fazer diferente, dá para a gente ter oportunidade. E eu tinha uma coisa que é o seguinte, eu não me contento com aquela minha realidade. Então, eu era feliz com a minha realidade, de pouco recurso, mas eu sabia que eu tinha potencial para fazer mais. Então, eu sempre acreditei nisso, sempre achei que dava para fazer. E o mais engraçado é que, às vezes, a gente só faz. Não é só sobre pensar, eu vou fazer. Não, às vezes é só sobre fazer. Quando você vê se já fez a faculdade que você queria, ou já concursou coisas que você queria, ou já foi para aquele país. Teu caso? Eu fui para alguns países pelo qual eu queria. No mundo corporativo, especificamente, a gente vai falar um pouco de CLT, que foi essa minha trajetória. Eu comecei a trabalhar com uns 15, 16 anos. Gente, eu era almoxarifado, tá? Galera do almoxarifado, contas a pagar aí. Olha, a rinite naquela época estava em alta. Nossa, é difícil mesmo, cara. Nossa, você me fez lembrar um período da minha vida que nunca fui de almoxarifado, mas trabalhei em indústria, né? Eu comecei minha carreira trabalhando na indústria automotiva, sistemistas e tal, né? E eu me lembro que em uma certa feita lá eu tive que ir pro almoxarifado e era uma empresa que tinha parafusos e tal, e eu me lembrei exatamente o que você está dizendo aqui agora. Quando você vai mexe para lá ou para cá, né, para poder fazer, por exemplo, como é que chama quando você vai fazer a contagem do estoque? Inventário. Quando você vai fazer inventário, renite, lembro bem. A renite está presente nas nossas vidas, infelizmente. Mas as pessoas falam assim, mas onde você queria estar, né? Ou qual a carreira que você queria concursar, sei lá, queria entrar para trabalhar. Gente, quando a pessoa tem pouco recurso, ela não tem essa. É sair mandando currículo no CIE, entendeu? Sim. Lá na Tabapuã, inclusive, galera aí. O pessoal aqui super se identifica. É isso. É o que é. É o que é, o que está tendo. Então, assim, a questão é, vá fazer alguma coisa, vá atrás de oportunidades, estude aonde, de repente, as oportunidades estão, para que, até isso foi um contexto de eu entrar no e-commerce, porque nessa época que eu acabei entrando
em almoxarifado e tudo mais. Depois eu fui para a indústria também. Uhum. Trabalhei vários anos na indústria, amo indústria, inclusive, até hoje a gente fala muito com esse público. E depois, no caso do e-commerce, como que o e-commerce surgiu na minha vida? Eu estava na indústria, foi 2009, que teve uma fase, as crises que a gente sempre passa no Brasil, né, no mundo, essas crises que são aí elas por ondas, né? E eu vivi essa época de 2009 mais ou menos. Eu já tinha ido para fora do país, já tinha tido uma experiência no Chile, né? Ido para Santiago fazer intercâmbio. Uhum. Um intercâmbio curto que eu fiz lá e foi a minha primeira viagem internacional. Então, imagina a pessoa, né? Nossa, eu fui para o Chile. E depois, graças a Deus, eu consegui ir para outros lugares e tudo mais. Hoje eu acho que as facilidades são muito maiores da galera conseguir ir para fora, né? E aí, mais ou menos, com dólar e com euro no valor que tá, verdade, meu Deus, socorro! Tem esse detalhe básico. Só que eu comecei a estudar quais eram os tipos de empresa ou as empresas mais promissoras do mercado. 2009 é a época? 2009... Teve um período aí depois disso que eu ainda continuei na indústria, mas por volta de mais ou menos 2014, se eu não me engano, foi quando 2013, 2014, foi quando eu entrei no e-commerce. Tá. Né? Então vai fazer agora uns 10 anos que eu estou fazendo isso da vida. Parece que eu estou a vida inteira nesse negócio, né? É muito... a animosidade do negócio é absurda. Assim. A gente não falou ainda, mas só para você entender do que ela está falando, ela é a cofundadora de um negócio, uma plataforma, um hub, ela vai explicar, chamado Mulheres no E-Commerce. Acho que a gente poderia entrar nisso aqui para o pessoal entender contexto. O que são as mulheres no e-commerce? Boa. O Mulheres no E-Commerce, ele é uma empresa, um hub, um projeto, uma causa, ele é um pouco de tudo. Por que não ser um pouco de tudo, né? A gente começou como um grupo de networking, então a ideia era... eu tenho uma cofundadora, né, a fundadora base, que é a Carol Moreno, e a ideia qual que era? Era a gente se unir para fazer negócio ali entre nós e um mercado muito masculino. Na verdade, como vários mercados são muito masculinos, e o e-commerce era aquela coisa muito tecnologia voltada para os homens. Né? Então, a mulherada começou a entrar com força nisso. Até hoje é um pouco assim, né? Até hoje. Eu acho que tem mudado bastante, mas ainda tá muito nesse lugar, né? O setor de tecnologia, a gente está falando de 15% de mulheres, então, é muito pouco. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. E-commerce já estamos ali ganhando espaço, o negócio já está... Para venda, eu acho que a mulher também tem uma habilidade natural, né? Então, acaba facilitando, né? Exato. Não, super. Mas na parte de tecnologia mesmo, ainda é muito incipiente, muito iniciante, né? Tem uma questão também cultural. Obviamente que a pessoa não é obrigada a gostar de tecnologia. Não é porque a mulher que ela... Não, é porque agora ela vai ter que aprender. De repente, a pessoa não gosta mesmo. Exato. Mas, historicamente, a mulher foi ensinada a cuidar. Então, por isso que os cargos de professora, enfermeira e tudo isso são tão fortes entre as mulheres. E questões mais tecnológicas ou tomadas de decisão ainda precisa melhorar. Então, na faculdade, eu tenho um relato de mulheres que iam estudar engenharia, por exemplo, e de repente tinha um problema porque, sei lá, é muito homem, não tinha uma representatividade, né? Questão de tomada de decisão, a gente está falando de 36% das CEOs aqui do Brasil são mulheres. O número ainda é muito pequeno. Então, bem maior do que era antes, inclusive, também, né? Bem maior. O número de 36 é bem grande ainda, bem alto, eu acho. É bem alto, Porque eu tô aqui lembrando na minha cabeça, aqui tentando buscar na minha memória, quais das empresas que eu atendi, e foram várias empresas, e ainda atendo enquanto consultoria, que tem uma CEO mulher. Só lembro de uma. Então. Das que eu atendi, uma só. Não consigo, não tem paralelo, não vejo outro. Assim, ainda é um mercado masculino ainda. Muito masculino. E a questão que, falando um pouco sobre o porquê que a importância da mulher em cargos de liderança e por que a mulher tem que tomar decisão, porque, obviamente, como que eu vou sempre falar para o homem tomar decisão por mulheres? Ou como os brancos sempre tomar decisão pelos negros, ou os héteros tomando decisões pelos
LGBTQIA+. Então, essa questão de aumento das mulheres e o porquê não, né? As pessoas tinham aquela ideia, a mulher é chata, minha chefe é muito chata, mulher nananã. E então isso tá mudando porque também as mulheres estão se capacitando cada dia mais para tomar cargo, tomar liderança desses lugares, que antigamente para elas não era natural tomar esses lugares. Estar então, lá, né? Estar lá. É meio absurdo falar isso, mas isso, como você falou há pouco tempo, isso talvez chegasse em 10%, 15%, total. né? É uma crescente, né? Eu percebo Sim. que tem uma evolução. Mas você estava falando ainda do mulheres no e-commerce. E aí, o que é? Como é que é? Me explica aí. Boa, deixa eu voltar, porque eu sou assim, eu vou lá no Eu assunto, não tem problema não. Você vai, eu vou te puxar e quando eu Adoro. estiver viajando, você me puxa também, tá tudo certo. Não, tamo junto. Mas nessa questão toda, o Mulheres ajuda, né, em vários aspectos de capacitação. Diferente do que as pessoas acham, a mulher é mais capacitada que o homem, gente, em muitos aspectos. Então, existe uma questão da síndrome da impostora. Homens, não sei se vocês passam por isso também, tá? Mas as mulheres, com certeza, isso é forte, que é não achar que estão aptas para tomar determinados lugares. Então, eu sou mulher. Não, mas eu tenho que ter 99% de certeza para poder me candidatar àquela vaga, por exemplo. O homem, não, eu manjo aquilo ali. Acho que não são todos, não. Acho que você tem as duas coisas. Não são todos, Acho que você tem, não sei se é uma conversa de gênero, mas eu tenho a impressão que tem muito homem assim também. Tem muito homem ainda que vai pedir para você comprar a pizza, escolher o sabor, escolher o lado dele e pôr na boca. Simples assim. Pois é. Não é verdade? Pode ser personalidade também? Personalidade, talvez um pouco de perfil, né? Eu acho que todo ser humano tem um espectro que ele que faz mais sentido para ele, que mais representa ele. Alguns são liderados, outros são líderes, e tá tudo bem, não tem julgamento de valor na minha fala, percebe? Concordo. Então, é aquilo que é melhor para você. E aí, e num relacionamento desse, por exemplo, como eu estou citando aqui agora, que o homem vai pedir para a mulher fazer e tal, não tem problema nenhum isso também. É muito daquilo que é bom para os dois. Então, Sim. Eu acho que tem sim muito homem nesse lugar também. De não se sentir confiante, de não se sentir capaz, não se sentir seguro. Assim como tem muita mulher bastante confiante. Sentaram na tua mesa aí, na tua cadeira aí, algumas. Mais confiantes ainda do que homens, inclusive. Você tem razão. Eu acho que personalidade pode ser uma das questões. Algumas das outras questões sobre isso é o seguinte. Eu ser uma mulher empoderada, eu ser uma mulher que tenho capacidade para fazer, mas por diversos motivos aquilo me trava por um cenário machista, por exemplo. Então, essa questão que pode ser levantada aqui. Como trava, né? Como trava. Então, assim, não é sobre homens e mulheres de personalidades diferentes, de repente, mas como eu, mulher, de repente tenho limite, bato no teto ali, mesmo querendo fazer mais do que talvez eu faça. Então, isso pode... e acaba, sim, acontecendo bastante, né? Então, assim, são várias as questões pelo qual a gente identifica no Mulheres. A questão da capacitação, a gente tem um curso hoje. Pode falar do Sebrae aqui? Pode falar o que você quiser. Mas deixa eu só ver se eu entendi o que é o Mulheres no E-Commerce. Vocês criaram com qual propósito? De capacitar pessoas ou de ter uma comunidade de mulheres para olhar o e-commerce? Perfeito. Melhor definição. Então, a definição melhor que a minha, muito melhor. Na verdade, é isso, uma comunidade muito forte, engajada em se ajudar a fazer negócio, networking, e trocar experiências. Porém, cresceu tanto e a gente viu que outras saídas, né, outros braços foram identificados ali para a gente fazer negócio. A capacitação acaba sendo muito forte, porque se eu quero trazer mulheres para o mercado digital, elas têm que entender bem do que elas estão falando. Então, esse é um cenário. Muita mulher falava assim pra gente, mas eu vou no evento, e aí começam a falar tecniquez comigo, eu não entendo nada. Então, esse processo de trazer a mulher, de fazer ela entender, é óbvio que a gente sabe que também tem muito homem que também está se adentrando ao mercado tecnológico, né, ao mercado digital, aliás, mas como você mesmo comentou hoje, a mulher ela tem essa criatividade, essa desenvoltura... Esse tato.
né? Esse Percepção. tato muito forte. Às vezes eu sempre brinco que existe uma diferença entre enxergar e ver. Todo mundo vê muita coisa. Poucas pessoas enxergam além daquilo que está vendo. Talvez a mulher tenha um pouco mais dessa capacidade. Não é só aquilo que você pode ver, mas é o que, a partir do que você está vendo, te faz enxergar, percebe? Um papo meio maluco, Sim. talvez filosófico Não, demais, faz total sentido. mas tem um pouco disso, né? De você conseguir olhar para a pessoa e enxergar mais do que aquilo que eventualmente ela está te mostrando, e aí ela pode te mostrar o que ela quiser, Sim. ou eventualmente ela nem percebe que ela tem, mas ela tem, porque é uma condição inata. Sim. E o mais interessante dessa conversa é que muitas pessoas têm uma característica nata, uma característica quase que nativa de fábrica, né? Mas elas nem sabem sobre isso. Exatamente. Elas não sabem que existe isso dentro delas. E a questão emocional, para nós, trabalhar com essas mulheres, a questão emocional é muito, muito importante. Então, fazer com que elas mesmas identifiquem, ou nós possamos ajudar de alguma forma, nesse processo de entender quem elas são, o que elas querem. Né? Falando não só com o empreendedor, a mulher, mas todos, assim, o empreendedor muitas vezes não sabe, ou qualquer profissional, o que ele quer. É verdade. As pessoas não sabem o que elas querem. Você sai fazendo coisas que não necessariamente você sabe onde você quer chegar com elas, né? Exato. E aí eu acho que tem um ponto aqui que eu acho que é importante, que é um pouco cultural até. A gente já falou sobre isso nesse podcast. Quem assiste frequentemente me permita aqui falar para os novos. A gente tem uma questão cultural muito forte ainda, que a gente é treinado, é educado para ser funcionário e não para ser o empresário. Então, todo o nosso modelo racional é um modelo que nos direciona a ser funcionário. É só você pegar a própria matriz de ensino nossa. Então, como é que é a cultura numa escola? A cultura de uma escola é um sinal que toca às 7 para entrar, outro sinal que toca às 11, 11h30 para o intervalo, para o recreio para os mais jovens. Depois de 1 hora, mais alguns minutos, mais um sinal para voltar e um sinal para ir embora. Isso te remete ao quê? Te remete à indústria, 1900. Total. Então, a indústria, a mentalidade industrial, ela meio que permeou todos os modelos, trazendo uma organização para esses modelos. E quando você traz isso como uma realidade, você tem, então, um menino de 2, 3 anos aprendendo que ao sinal eu faço isso, ao sinal eu faço aquilo. Levanto a mão, passo o cartão. Ou seja, você não ensina a pessoa que isso aqui pode ser um copo, mas também pode ser uma bomba, mas também pode ser um espelho, a depender de como você enxerga, percebe? Então, eu acho que a própria educação ela nos leva para esse lugar, né? Demais, assim. Como a gente estava conversando, claro que algumas pessoas vão ser a vida inteira profissionais de uma empresa, trabalhadores, CLTs de uma empresa. Funcionários. Funcionário. Até hoje eu sou CLT, tá, gente? Só para deixar... Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. A gente vai falar sobre isso. Então, obviamente, tem muito intraempreendedorismo, né? As pessoas podem fazer negócio dentro das próprias empresas que elas trabalham. Agora, eu tenho um grande ímpeto de fazer acontecer. Eu tenho inúmeras ideias. Eu tenho uma criatividade super aguçada. Ou eu quero bolar soluções para... Problemas estabelecidos. Para problemas estabelecidos ou para coisas novas, inovadoras, né? E, de repente, tudo isso na minha cabeça fica borbulhando, mas mas aí o meu CLT ali, final do mês, né? Que aí é certinho. Esse é um trade-off, essa é uma escolha que é difícil fazer, né? É difícil. Você deve estar nela ainda, né? Daqui a pouco eu entro com você no momento de terapia e eu vou tentar te ajudar nesse podcast. Brincadeira, vai lá, Paty. Oi, Thaisa, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Eu queria saber do perfil das mulheres que estão ali no e-commerce. Quem são essas mulheres? São mulheres iguais vocês, você e a Carol, que são CLT e estão querendo empreender e aí entra no mercado de e-commerce? Ou são mulheres que já estão no empreendedorismo? Eu queria entender a maturidade dessas mulheres, se elas veem o e-commerce como um negócio, como uma renda extra, porque muito me parece que muita gente vê a lojinha virtual, o e-commerce como uma renda extra. Muito não negócio business, começou assim, né? inclusive. Né? Como é que é o seu conhecimento do público que está ali? Tem 400
assinantes hoje, né? Na A plataforma, gente como é que tem tá? umas 6 mil mulheres, né? Fora as redes sociais, que já são 50 mil, assim. Mas de comunidade próxima já são 6 mil mulheres. Tá. 6 mil? E começou quando? 6 mil mulheres. 2017. Uhum. Gente, eu amo falar do mulheres, mas às vezes eu sou um pouco prolixa, porque assim, é muita coisa na minha cabeça, eu preciso me organizar. Mas respondendo a sua pergunta, Paty, o que acontece? Nós começamos como mulheres do mercado digital, então fornecedoras de tecnologia. Aham. Muitas, obviamente, tinha uma parte que era lojista, né? O que é lojista? É a mulher do artesanato, né? A menina que trabalha com moda, aquela que está bolando um Instagram novo, né? Colocando um Instagram no ar, enfim. Então, tinha de tudo. Até hoje, inclusive, a gente tem bastante dificuldade, aliás, de definir exatamente qual que é o público da comunidade. Por quê? Porque nós temos uma mescla. Desde VPs de grandes empresas, desde uma VP de uma Adobe, por exemplo, e outras empresas, até uma empreendedora, uma nanoempreendedora que quer aprender e está vendendo. E muitas vezes essa mulher que tem um negócio pequeno, para ela aquilo é o sustento 100%. Uhum. Então, você comentou sobre a questão de ser um negócio a mais, isso acontece bastante ainda. E também, por que não? De repente, as pessoas falam assim, não, mas tem que fazer o e-commerce rodar mais do que outros negócios. Mas por que a pessoa não pode ter múltiplos negócios? Sabe? Dependendo da situação, faz sentido. Uhum. Desde que a pessoa não fique maluca, né? Porque eu particularmente estou nessa fase da vida. Estou com tanta coisa que eu falo, gente, preciso me dar uma organizada. Uma hora essa conta vai chegar para você. Já chegou, aliás. Uma hora essa escolha vai ter que acontecer. Não tem para onde correr. É complicado. Não tem para onde correr. Você sabe como é que eu vejo? Assim, eu acho que tem um lugar aqui, que é um lugar para a gente poder explorar com você, que é... Por que para você ainda, mesmo com tantas coisas como você descreve, ainda é um lugar de segurança o celitismo, por exemplo? Porque dentro do CLT hoje eu consigo produzir as maluquices da minha cabeça. Saquei. Não 100%. É um financeiro, é um financiador das tuas ideias. É um financiador das minhas ideias. É um cara que paga... As contas... Os meus chefes aí, escutando esse negócio. Eles pagam para eu poder inventar moda. Sabe? E na tua trajetória, você tem... Vai ser difícil você falar isso, mas eu quero o máximo de honestidade e eu vou perceber pelo teu olho se é verdade ou não. Nas tuas contas como um todo, você de alguma maneira, você tem um prazo para isso? Do tipo, até lá eu vou... Olha lá, pelo sorriso, tá vendo? Ó. Olha, esse foi o meu maior questionamento de 2021. Final de 2021. O ano inteiro, na verdade, eu me coloquei nessa situação de falar assim, meu Deus, e aí, quanto tempo eu vou dar para o CLT ou para angariar novas oportunidades no empreendedorismo ou fazer com que mulheres e outras frentes... Eu tenho também loja virtual, tenho algumas questões de mentorias, né, e tudo mais. Então, eu percebi, tirando a parte da saúde mental, gente, a saúde emocional, que eu falo para vocês, cuidem disso, pelo amor de Deus. Porque eu desenvolvi uns negocinhos estranhos aí, umas burnout, umas coisinhas aí meio estranhas. Mas, assim, de certa forma, eu gosto disso. Eu gosto de estar criando novas oportunidades. Então, hoje, se eu te falar assim, eu tenho um prazo definido, não tenho, sinceramente. Sabe por quê? Porque eu me perguntei, será que eu quero ter esse prazo definido? Hoje, eu ainda não tenho ele. E eu não estou me cobrando por isso. Porque do jeito que está acontecendo, obviamente, tirando algumas situações da frente, senão a gente fica muito maluco com tanta coisa... Mas, olha, eu não era para olhar, mas eu... Fica à vontade. Gente, não era para olhar, mas eu... Ela tá me dando um recado só, de prazo. Tá. Manda bala. Mas eu acho que dá para se mesclar, entendeu? De repente, você trabalhar para os outros em alguns tipos de negócio... E eu não tô falando, gente, de ser CLT, tá? Eu tô falando, de repente, você é uma pessoa muito boa numa determinada situação. Você é especialista naquilo que você faz. Você pode trabalhar em projetos, em parceria com outros empresários. Por que não?
Hoje eu estou testando esse modelo de negócio. Então, assim, eu sou muito... eu me considero muito especialista em alguns aspectos do e-commerce. Aham. Eu entro em algumas partes de Uma espécie de projetos. consultoria? Consultoria, mentoria, Aham. cursos, conteúdo, geração de conteúdo. Tem gente que tem empresas muito boas, empreendedores, que não sabem gerar conteúdo. Deixa eu entrar com você nisso, então. Qual que é a importância do conteúdo dentro de um modelo de negócio hoje, 2022? Ai, isso é quase que... Assim, eu acho que já está quase que básico, né? É um negócio, assim, eu acho que as empresas que não enxergaram isso ainda como uma opção de um canal de vendas, elas estão realmente para trás. Começa por aí? Começa por aí para ela poder identificar quem são esses clientes, onde que esses clientes estão. É no Instagram, na loja física, é no e-commerce, é no YouTube. Como é que você gera conteúdo numa loja física? Uma coisa interessante, assim, por exemplo, eu sou uma loja física e tem muitos que têm ainda, eu vou entrar no e-commerce. Na verdade, agora eles estão um pouco desesperados. O que a gente vê é uma onda de mercado onde as pessoas estão correndo muito atrás para entrar no e-commerce. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou uma loja física, por que eu, de repente, não posso ter um Instagram para levar público para a minha galera, para a minha loja física, por exemplo? É fato que muita informação que as pessoas acabam buscando no e-commerce, ou no próprio Google, ou no Instagram, no Facebook, levam consumidores para os negócios físicos. Isso acontece muito com restaurante também, por exemplo. Restaurante, muito. O Google Reviews. Esse Google Reviews eu sou viciada, gente. Não sei se vocês usam. Eu também. Mas assim, eu vou no médico, eu entro para ver se esse cara... Se ele tem boa avaliação. Tá. Se ele tem boa avaliação. Puta pra caralho. E eu acho bastante que o transbordo do ambiente digital para o ambiente físico, cada vez mais ele vai ser uma realidade. Porque eu não acredito só no ambiente digital ou só no ambiente físico. Eu acredito no mundo misto. Né? É isso. Cada vez mais a gente vai ter um mundo misto. Já não é uma novidade, isso já é uma realidade. Que é o que se convencionou chamar no mercado de ambiente digital, que é o físico mais o digital. Perfeito, é o digital. A omnicanalidade, exato, que já está mais conhecida. Exatamente isso. Eu estou falando de mundos diversos que se conversam. Aliás, a gente já está falando de metaverso, né? A gente está falando de multiverso, de NFTs. Aí eu estou super viciada, inclusive, nesse tema. Não que eu manje, tá? Mas estou tentando aí aprender um pouco. Eu gosto do tema também, gosto do tema. Então, eu vejo muito lojista falando assim, mas eu vendo nos marketplaces. Outro negócio bom de falar aqui também. Marketplace é 78% das vendas online. Então, esses caras são muito importantes para um negócio que, de repente, está começando, que tem outros tipos de canais de vendas, e por que não ele ir para o marketplace? Mas você não fica refém? Se ele vender só nos marketplaces, primeiro que assim, os page views dos marketplaces são milhões de page views. O Mercado Livre é o maior cliente do Google na América Latina. Então, assim, você está falando que eu estou trabalhando nesses marketplaces para levar gente, público, para os meus canais. Isso seria o cenário ideal e o mais inteligente a fazer. Ficar refém, só vou vender nos marketplaces. Amanhã o cara muda a regra. Isso. Se você não seguiu... Eu já vi lojista cair em loja com R$200 mil. Você imagina o que o cara vende. Todo dia aquele mesmo volume. E aí ele para de vender, porque o Mercado Livre ou as outras... Magalu, o marketplace em geral, resolveram que as regras não estão sendo cumpridas. Em vez de 16%, eu vou cobrar 38% agora. Exatamente. E aí, o que faz? Se o cara não fez esse transbordo, né, esse onboarding para dentro das marcas dele, e uma coisa interessante as pessoas falam assim, não, mas quem compra na loja física não compra no e-commerce ou vice-versa. Não é mais assim, gente. É o mesmo consumidor que, de diversas formas, ele consome, né? Ele compra de uma loja. Se eu for, por exemplo, entrar no marketplace e ver que aquela loja tem, né? Porque quando você vai nos marketplaces, tem o nome das lojas embaixo. Então, consegue ter ali um status dessas lojas. Então, você está trabalhando sua marca dentro desses canais. Muitas vezes as pessoas vão falar assim, mas será que esse cara é confiável?
Claro que quando ele vende nos marketplaces, normalmente se tem um pouco mais de confiança, porque quem é a marca do marketplace à frente assegurando aquela venda. Total. Mas muitas vezes ele vai falar assim, mas esse cara é confiável, eu vou lá vou ver se ele tem Instagram. Aí ele vê que ele tem um Instagram. Opa, eu já fico um pouco mais tranquilo. Será que ele tem loja física? Aí, de repente, o cara tem uma loja física. Ele tem um endereço ali fixo, que não seja uma loja física, mas tem um endereço fixo. Então, entender esses múltiplos cenários faz com que os negócios sejam mais promissores. Tá. Deixa eu testar uma tese com você e agora eu quero usar a tua bandeira de especialista para me dar uma consultoria aqui, tudo bem? Tranquilo. Eu acredito que em ambiente digital, quando eu penso em relacionamento digital, ele precisa necessariamente acontecer em 3 pilares. O primeiro é a comunicação ou o conteúdo, ou seja, o ato e efeito de me comunicar muito bem com o meu cliente. E ele ter um contato com o meu produto e serviço, sabendo o que ele está comprando, qual é o papel, marca, etc. e tal. Então, comunicação ou conteúdo, o primeiro pilar. O segundo pilar é a transação. Então, o grande efeito da Covid-19 foi que o e-commerce explodiu. Então, todo mundo quis um e-commerce para chamar de seu. Exato. E estando nesse lugar, você deixou de olhar para outras coisas que são tão importantes quanto a transação. Como essa primeira que eu estou trazendo agora, que é a questão do conteúdo. E você, em algum momento aqui, me disse que é coisa mais basal, mais fundante. Então, se o primeiro é comunicação e conteúdo, o segundo é a transação, ato e efeito de vender coisas. Me parece que esse lugar está mais equalizado na cabeça das pessoas e dos empreendedores de maneira geral. Porque, por uma questão de sobrevivência, ele passou a vender no ambiente digital. Não necessariamente ele tem um site, ele pode estar vendendo pelo Mercado Livre, ou pelo próprio Mercado Livre, ou pelo WhatsApp. Está vendendo, está transacionando em ambiente digital. Tudo bem? Exato. Só que tem o terceiro pilar, que para mim talvez é um dos mais importantes, que é o pilar de atendimento. Então, se eu tenho comunicação, eu tenho transação, eu também tenho atendimento, que é o ato e efeito de atender a expectativa, a necessidade e a percepção do cliente. Que é o momento em que, se eu tenho uma dúvida, uma necessidade, eu sei procurar essa pessoa em ambiente digital e tenho o meu problema, a minha situação resolvida. Quando eu olho para esses 3 pilares, me parece que só o pilar do meio tem acontecido, que é o na sua grande maioria, inclusive nas grandes empresas, tá? Não estou falando só de pequenos, não. Você tem grandes empresas de tecnologia que só faz um dos 3, que faz a comunicação até que bem, porque precisa vender, faz a transação, mas o atendimento te manda para um 0800, nós vamos estar vendo, senhor, vamos estar verificando, senhor. Que é uma puta bosta dentro de uma jornada de experiência do cliente. Como é que você vê esse relacionamento digital acontecendo, dado esses 3 pilares que eu coloquei aqui? Interessante esses pilares. Eu vou anotar eles para usar em outra palestra. Brincadeira. Realmente, assim, como vão te achar? Como vão te achar? Comunicação. As pessoas acham assim, vou fazer um e-commerce e jogar lá, colocar os produtinhos ali. Óbvio que a internet é tão louca, né? Tão incrível, que tem até a questão orgânica. O cara às vezes vende sem fazer muito esforço, mas vai vender um limite ali. Então, essa comunicação é muito importante, obviamente. Transação, você falou sobre esse processo. O custo, CAC, né? Custo de aquisição por cliente da internet é muito caro. Levar alguém para dentro de um e-commerce e fazer essa pessoa converter em vendas é um grande trabalho. É o nosso novo aluguel? Exato. Com certeza, faz total sentido. Não é? Que as pessoas elas falam assim, vou vender em ambiente digital, porque você sabe, né? No shopping eu tenho aluguel e eu não quero pagar aluguel. É o terreninho ali. Não é? Porque, vamos lá, vamos só analisar aqui as duas coisas como se a gente não tivesse nas duas coisas. A primeira é o shopping com aluguel. Você paga na verdade, num shopping 3 boletos. Um aluguel, um royalties, por usar ali, quanto mais você vende, desculpa, é um aluguel, um condomínio, e quanto mais você vende, mais você paga. Como se fosse um royalties, por estar ali vendendo. Então são 3 boletos em geral no shopping. Você vai para um ambiente digital e a pessoa fica com paura de ir para um ambiente físico, porque ao ir para um ambiente físico, você tem um problema, você vai ter esse custo fixo todo mês. Só que a gente esquece que no ambiente digital existem outros custos, que se você não os paga, você não vive, você não existe.
E um desses é o que você está citando aqui agora, que é o tem- custo de aquisição do Tem cliente. que fazer conta. Tem uma coisa que eu falaria que seria o aluguel, que são as plataformas de e-commerce. Então, plataformas de... O Alfredo teve aqui, né, pela VTEX, por exemplo, é uma tecnologia feita para quem quer vender na internet. Então, você tem uma... É uma vitrine de loja, é isso. Obviamente, é muito mais complexo que isso por trás, Aham. mas todo esse processo de você entender, assim, qual que é o custo que eu vou ter com pagamento? Tem um meio de pagamento por trás. Claro. Tem a parte da segurança. Segurança é importante falar Ainda mais agora, para o pessoal. O índice de fraude no Brasil é estrondoso. Gigante. Gigante. Só aumenta. E agora ainda mais com o nosso cenário de Pix, né? Que tá absurdo, assim. Então, todos esses processos, CRM, eu tenho que trabalhar minha base, o RP para emitir nota e tudo mais. Tem algumas empresas, por isso que os marketplaces são tão populares. Por quê? Eles já dão tudo pronto. É. A pessoa coloca a foto, a descrição, né? Claro que tem que ser tudo bonitinho, categoria certa, mas já está pronto para ele vender. Inclusive, leva público para dentro desses canais. Então, essa questão transacional é super importante. Mas no caso do e-commerce próprio, se eu faço com que um cliente entre na minha loja, ele fique olhando os produtos e ele realmente leve o produto para o checkout, né? Para a parte do pagamento... Imagina se esse pagamento não funciona. Esse cara vai levar prejuízo. Porque não adianta ele fazer um trabalho de marketing, de SEO. Galera que conhece de SEO, né? De Google Ads, de Facebook Ads e tudo mais. Então, você faz todo um trabalho para levar alguém para dentro do teu site e na hora, no processo operacional, aquilo não funciona. Então, isso é um grande problema. Agora, na questão que você falou eu diria que a experiência do cliente, né? Isso está tão sério que é o seguinte, imagina que em 2020 entraram 1 milhão de novos CNPJs no e-commerce. É um número muito absurdo. É um monte de gente entrando para vender no online e, obviamente, eu tenho que fazer um trabalho diferenciado para fidelizar clientes. Nós já estamos numa era de falar de fidelização de cliente, de cashback, né, de bônus, de pontos, de milhas, de tudo isso que faça com que a pessoa, vouchers, que a pessoa compre novamente no meu site. Então, pessoal que entrou com tudo, primeira vez, agora a galera que está entendendo quem está sobrevivendo a esses negócios, porque entende muito além do que só fazer uma Que foto. é a relação entre CAC e LTV, pelo que eu estou entendendo da sua fala aqui. Exato, é isso. Porque uma coisa é o CAC, que é para ter aquisição. Mas as pessoas esquecem que é de 5 a 25 vezes mais caro um novo cliente do que um cliente que já está na tua base. Exatamente. E o que eu vejo de pessoas, aqui fica para você uma dica, o que eu vejo de empreendedor se preocupando, vamos fazer uma metáfora para a gente poder entender bem aqui. Imagina que um ambiente corporativo, um ambiente de negócios é como um tanque. Um tanque, em geral, tem 3 coisas. Uma torneira, um recipiente para poder manter a água e um ralo, tudo bem? Então, se o mundo de negócio é um tanque, a gente está sempre preocupado com a torneira. O quanto que eu vou alargar a torneira para colocar novos clientes na base. Só que a gente, em geral, esquece o ralo. Então, na mesma vazão, na mesma proporção que entra, também sai. E esse tanque nunca transborda. Por quê? Porque eu tenho um ralo muito grande. Sim. Agora, voltando para a analogia. Se isso é uma verdade, então ao invés de se preocupar em aumentar essa coisa da torneira, da vazão da torneira, da entrada de novo cliente, se preocupe em ter esse cliente fidelizado na tua base. Porque se eu diminuir o ralo, ou seja, não deixar esse cara embora, e para não deixar esse cara embora, você precisa ter comunicação, transação e atendimento, são os 3 pilares, você precisa ter experiência incrível, você precisa ter usabilidade, você precisa ter várias coisas. Sim. E aí eu mantenho esse cara e, portanto, no tempo, esse tanque passa a transbordar, que é quando entra dinheiro na tua conta. É cíclico isso. Total. Então, e uma outra coisa que acontece aqui, eu não vou falar só do lojista de e-commerce, da loja, que vende por e-commerce, por exemplo. Mas eu vou falar também dos provedores de solução. Tem loja que já trocou de plataforma de e-commerce umas 5 vezes na vida. E vai continuar trocando. Por quê? Porque naquele momento ou tinha features que não atendia ele, no caso, né? Algumas soluções que não o atendiam, estava meio defasado, limitado, preço, então rate de, né, revenue share, essa questão de taxa que eu pago sobre o produto que eu vendo, ou o setup, né? Que é, o setup é aquela que você
paga na entrada para poder implantar a tua loja. Então, mas isso dá um trabalho, gente. Dá um trabalho lazarento. Eu falo para a galera que está aí chegando no e-commerce. Escolham muito bem os seus aliados tecnológicos. Porque é um trabalho para você depois mudar de RP, de plataforma. Meio de pagamento, às vezes o cara... Tem alguns tipos de produtos que é mais plug and play. Então, ele tipo despluga e pluga. Isso. É um por pouco meio mais de uma simples, API, né? Por meio de uma API. Agora, tem alguns que esse processo de transição, de reformulação, né, da plataforma, a utilização de outras, é muito complexo. Então, tentem escolher muito bem, façam todos os estudos necessários para não perder tempo com isso. Ou seja, saiba quem é que está com você. Vai lá, Paty. É isso. Então, enfim, caso real aqui de vez em quando eu falo, né, da minha mãe que tem um e-commerce, o que eu vejo, assim, da parte da experiência dela? Ela, ainda hoje, ela tá sozinha, né, ela tem uma boa rede de clientes fiéis, compram só com ela, etc. O que a gente vê, tanto que eu vi ali do conteúdo da plataforma também, o mundo do e-commerce, ele é mais complexo do que ele parece, né? São muitas áreas que você tem que cuidar. E assim, a minha preocupação em entender qual que é a estrutura mínima para dar certo o negócio no e-commerce. Quer dizer, uma pessoa não dá. No caso da minha mãe, não dá. Eu falei, precisa arrumar isso. A gente precisa dar um jeito de você ter pelo menos X pessoas ajudando. E não porque não dá a parte de gestão, mas são muitos detalhes ali. Eu queria entender com você, de forma assim, bem sincera e real, qual que é a estrutura mínima para que você veja que um empreendedor micro, né, um pequeno empreendedor, possa não se frustrar, falar, nossa, eu vou ter que entender de pagamento, de logística. Quer dizer, quem eu tenho que ter no time, sendo pequenininho, 1, 2, 3 pessoas, como é que a gente divide, se organiza para dar certo esse negócio? Ela é de artesanato, né? Você tinha... É artesanato para motociclista. Adoro, gente. Super inovadora. Boa pergunta. Primeiro que assim, eu vou falar até por mim, tá, gente? Eu faço uns negócios também aí, uns MVPs, para eu ver se tô testando as minhas teorias, para ver se dá certo. Minhas hipóteses. O Instagram é um grande aliado também das questões das vendas online. Então, eu já vendo, né, pelo Instagram, e o Instagram bem feito, ele vende bem. Obviamente, ele vai ter um limite, né? Se eu for falar da loja virtual, o que talvez eu recomendaria para quem está começando? Pegar uma plataforma de e-commerce que já tenha adicionado ali o pagamento, o hub de integração com os marketplaces, por exemplo, o RP também, né? Já tem alguma parceria com o RP. Por quê? Porque aí já vai estar tudo pronto ali. Na hora que essa pessoa pegar, layout. Imagina a pessoa ter que definir design de layout de loja. Pelo amor de Deus, assim, o cara está começando. Deixam já um layout pronto. Então, esses formatos um pouco mais já preparados, sabe? Um pouco mais formatados para quem está começando, assim, de simplificar, é uma boa. Por quê? Porque aí ele não precisa ficar fechando o fornecedor com um monte de gente diferente. Então, esse seria uma das dicas para quem está começando. Outra dica acessem o Mulheres do E-Commerce, porque a gente tem muita lojista. O que vocês têm que fazer agora? O efeito comunidade é muito importante. Então, se eu sou uma equipe, mas eu tenho outras empresárias que fazem a mesma coisa, elas com certeza vão também ter experiências para me ajudar nesse negócio, né? Mas a grosso modo, assim, falando do básico, tem que ter uma plataforma, tem que ter um meio de pagamento, tem que ter um RP para lançar nota. Isso seria o básico e a logística. Se eu tivesse que colocar 4 aqui pilares básicos, seria plataforma, meio de pagamento com a parte de antifraude. Gente, não venda na internet sem antifraude. É BO. E RP, porque tem que emitir nota, né? Apesar que tem uma galera na internet que não está muito emitindo nota. Foi uma galera aí, mas enfim. RP e a logística, porque logística hoje é o grande gargalo das vendas online.
As pessoas, elas podem até pagar um frete mais caro. Frete grátis é super importante, super. Mas o frete pode até ser pago um pouco mais caro se for entregue rápido. Eu acho que um pouco culpado por isso é o próprio Mercado Livre. Que é o que eu chamo de efeito Mercado Livre. O Mercado Livre acabou setando na nossa cabeça, especialmente quem é de São Paulo, Rio de Janeiro eu não sei, mas quem está em São Paulo capital, que é a capacidade que você tem de comprar um negócio hoje para chegar hoje. Então você acaba criando na cabeça do seu consumidor um padrão. E tudo que está fora desse padrão, ele não quer. Então, por exemplo, eu, Wagner, eu sou heavy user de Mercado Livre. Compro desde carro ao que você imaginar no Mercado Livre. Já é nível 7 no mercado pago. É que não existe, eu sou nível 6. Se tivesse o 7, talvez eu já seria o 7. Sim. Então, por que isso acontece? Porque eu tenho essa coisa da velocidade, exatamente o que você está falando. Se eu tiver que escolher entre comprar uma coisa para pagar R$10 para chegar amanhã, ou outra para pagar 8 para chegar depois de amanhã, eu prefiro pagar 10 para chegar amanhã. Tá tudo bem. É isso. Então, tá precisando para ontem. Exato, porque é uma coisa que você precisa. Às vezes eu me pego até pensando, cara, eu nem preciso dessa porra agora. Por que eu tô querendo que isso aqui chegue tão rápido? É porque setou a tua cabeça. Total. E é por isso que o Mercado Livre, não sei se você sabe, mas ele investe muito dinheiro em logística. Muito. Talvez o Mercado Livre hoje ele é uma empresa de logística que, por acaso, é um marketplace. Exatamente. Nossa, como você entende de e-commerce, né? Tô chocada. Gente, consultora metido a saber das coisas. Você entende muito. É isso, o Full do Mercado Livre, todos estão fazendo meio... E Magalu, né? A B2W, que é americanas.com e tudo mais. É muito isso. E só uma coisa da pergunta da Paty, que é o seguinte... Apesar desses 4 pilares, tem que investir em mídia. Tem que fazer isso circular. Conteúdo, porque tem algumas plataformas que ajudam no engajamento. A própria Vtex é uma delas, né? Adobe e outras, que ajudam no engajamento orgânico dos negócios, dessas lojas online. Mas o cara tem que fazer ser conhecido. Não adianta colocar a loja para rodar e achar que tchau. E na questão logística, o Someday Delivery, que é essa questão de entrega no mesmo dia, é uma tendência global. Total. Os delivery, gente, é sério, esse dia eu comprei no Rappi. Vocês sabem, né, que agora não tem esse negócio de comida só. É um monte de loja. Qualquer coisa. Eu tinha que comprar um presente para alguém. E eu falei, meu Deus, não tenho tempo de ir no shopping nem a pau, esquece. Fui, peguei um Rappi, paguei lá um fretezinho mais caro e o cara me entregou em, sei lá, 1 hora. Né? Entregou para a pessoa em 1 hora. Então, esse processo de delivery, entrega no Someday Delivery, e o outro que também, até sobre a questão da experiência do cliente é importante falar, é o autosserviço. Eu, lá no condomínio, tenho um Irota, que você coloca o QR Code e entra. É maravilhoso. Adoro. Ninguém me enche no saco, então você quer alguma coisa? Então, assim... O autosserviço também, por isso que tem que ser muito bem conversado. Essa é uma coisa que eu acho que também a gente deveria falar aqui, né? A gente falou que todo modelo relacional digital tem aqueles 3 pilares, né? Comunicação, transação e atendimento. Só que tem uma outra coisa dentro do modelo relacional digital que eu acredito bastante, que é o que a gente chama de efeito A3. O que é o efeito A3? Se eu tiver um modelo de negócio que não tem autosserviço, autoconsumo, e autoatendimento, ferrou. Então, o auto qualquer coisa é o lugar. Autosserviço, autoconsumo e autoatendimento, por isso os 3 As. Então, esse é o lugar. Eu, por exemplo, tive agora, no começo do ano, em Nova York, lá no evento, e eu sou o cara apaixonado. Você foi no NRF? Foi. Ai, que demais. Eu sou apaixonadíssimo por tecnologia, então sempre que posso, a maior parte do tempo, eu estou viajando para algum lugar do mundo para ver o que está rolando, né? Legal. E eu me choquei com uma coisa que eu vi lá, que já é tipo a onda 2 do que era a Amazon Go. Talvez a onda 3. Como é que era a Amazon Go antes? Não sei se vocês sabem, mas a Amazon Go era uma loja totalmente 100% autônoma. Não tem uma pessoa para poder pagar, para nada. Sequer tem alguém para você perguntar alguma coisa. Você vê uns 2 ou 3 andando para lá e para cá, mas normalmente eles estão no espectro de reposição, né? Repondo as glândulas e tal. E a Amazon Go, como é que funcionava antes? Então, você baixava um aplicativo da própria Amazon Go
E aquele aplicativo, você fazia lá o cadastro, colocava o teu cartão, tudo mais, ele gerava um QR Code, que você com esse QR Code fazia na catraca a leitura e ele liberava você. Uma vez que liberou você para entrar na loja, você pega o que você quisesse, na hora de sair, você não bipa nada, já tem a sua conta chegando lá no teu e-mail, dizendo, você pegou um chocolate, pegou um café e pegou não sei o quê. Assim, meio maluco, porque você não bipou nada, você só navegou. Agora eles estão numa outra onda, que eu fiquei impressionadíssimo quando eu vi. Eles estão no momento de escanear a mão. Não é colocar a sua digital. Imagina que nesse bloquinho aqui tem um scanner que eu não encosto nele. Eu só coloco a mão assim para cima. Ele vai fazer o reconhecimento da tua mão, tua digital, o fluxo sanguíneo, essa coisa toda. E você passa a pagar sem mais o uso do aplicativo. Então, quando você chega lá na loja, você coloca a mão em cima assim, ele sabe quem é você e sabe qual cartão de crédito está atrelado a essa mão. Você faz a compra sem falar com ninguém, só pega das glândulas o que você quer e sai, quando sai, chega na tua conta. Demais. Agora, pensa isso sendo aplicado para qualquer e-commerce, para a lojinha aqui do lado, para o barzinho da comida, para poder acelerar o fluxo de... Porque qual que é o principal gargalo de qualquer loja? Aqui em São Paulo, quem está na região da Paulista, igual a gente está aqui, estamos em Genópolis e tal, são os restaurantes Aquilo. Você até consegue pegar comida rápida, mas fica um tempão na fila, socorro, sim, desesperador. Imagina um negócio trazendo alto atendimento, alto consumo e alto serviço. Demais. Do caralho, né? Muito foda. Não é? Pode falar foda, tá tudo, nós estamos em casa. Amei esse case. Então, pô, você tem um negócio muito bacana. Os pagamentos, por exemplo, por tag, já são bem típicos, né, aqui no Brasil. Uhum. Por exemplo, você tem Connect Car, né, sem parar e tudo mais. E até você vai no Burger King, no McDonald's, você paga via tag do carro. Então, isso já é uma tendência legal. Uhum. Reconhecimento facial, também já está tendo uma adesão, uma aderência muito legal. E há por voz, né? Reconhecimento de voz. Sim. Tem e-commerce que você já entra, você fala e o negócio já funciona. É isso mesmo. Eu quero uma coxinha... Como que é o nome daquele lugar que tem uma coxinha super boa? Aqui no Veloso, né? Veloso. Bar do Quero Veloso. Uma coxinha do Veloso, sabe? Vai aparecer. Enfim, mas assim, essa questão de você começar a colocar as tecnologias na rotina, que não pareça algo super, né? Ficção científica. Não, tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Uma coisa que eu me choquei, assim, não quero ficar alongando aqui, mas uma coisa que eu fiquei chocado agora nesse último evento que eu fui lá no Texas. Legal. No South by Southwest. Cara, e assim, os caras falando de reconhecimento da batida do coração. O FBI... Que loucura. Não sei se você sabe, mas a batida do coração, ela é mais precisa do que a sua impressão digital, inclusive. Sério? Porque existe uma cadência natural do teu organismo de fazer batimento cardíaco. E por que ele é mais preciso? Porque você consegue reconhecer a pessoa no tempo. Como é que é digital? A digital eu passo o dedo aqui, abriu a cancela, eu posso colocar o dedo de outra pessoa, abriu a cancela e outra entra, tudo bem? Num modelo de reconhecimento da batida do coração, você está reconhecendo a pessoa o tempo inteiro. Então já existe estudos no aeroporto, por exemplo, que ele está colocando em você aqui, numa distância de 200 metros, um laser, que ele sabe que é você e vai te acompanhando ao longo do tempo. Olha, maluco, né? Eu sabia que esses Apple Watch serviam para alguma coisa. Maluco, cara. É para esses caras já estudarem sobre a gente. Ele percebe, você vê que ele está o tempo inteiro com essa luzinha aparecendo aqui. Sacanagem. Ou seja, consegue ver qual que é o fluxo sanguíneo, qual que é o tipo de batimento cardíaco. E o teu batimento cardíaco, ele é teu, ele tem a tua personalidade, vamos dizer assim, né? Sim. E dentro desse assunto e não dentro desse assunto, mas, por exemplo, falar de questões de health mesmo, né? O mercado de médicos e tudo mais, de saúde, é um dos que mais cresce no e-commerce, no digital. Galera, hoje em dia, primeiro mas estão ganhando dinheiro pra caralho também, né? Merda. Meu, quantos estética, exames... então, Estética, adoro. Alô, dermato, daqui a pouco. Mas, assim, essa questão de fazer exame, você fazia só via presencial. Tem coisa que já está sendo adaptada para online. Total. Fazer uma consulta médica, isso aí já é de praxe, já é praxe, né? Então, muita coisa está acontecendo. Assim. Total. Paty. Eu tô curiosa para entender como é que é para o empreendedor ou para quem é CLT e quer empreender, como é que é a rotina de levar as duas coisas ao mesmo tempo? Então, são três, né? Que você tem o seu e-commerce, o brechó,
Tem o e-commerce das mulheres e todo esse trabalho que não é só a plataforma, é a comunidade e tudo mais, que dá maior trabalho, né? Cuidar de comunidade. E ainda tem o seu cargo lá no Itaú. Qual que é a sua rotina? Como que um CLT pode empreender ao mesmo tempo? Você pensa no futuro em fazer, de fato, uma transição? Ou isso realmente não está no seu espectro de como empreendedora? Você quer continuar empreendendo? Porque dá, né? Você está falando aqui de um burnout. Eu queria entender um pouco assim, como é que é essa rotina? É final de semana, é à noite, é de madrugada, você dorme? Como é que é? Ela não dorme. Eu não recomendo. Ela não come nada. Sacanagem. Olha, graças a Deus, hoje eu tenho uma gestão muito bacana. E sabe o que é interessante? Uma coisa que as pessoas podem descobrir muito nos negócios é como que talvez empreender, de alguma forma, esteja vinculado com o que você faz no CLT. Uhum. Porque hoje, por exemplo, o que eu faço no CLT, ele tem a ver com a maioria dos meus negócios. Eu preciso aprender mais de e-commerce. Só para a galera saber, eu trabalho com comunicação aqui. Uhum. De comunicação interna? Comunicação interna. Tem algumas externas também com marketing. Tá ligado ao RH lá? Ou é uma área separada? Não está ligado ao RH. É uma área dentro do e-commerce. Ah, dentro do e-commerce? É comunicação e-commerce, no caso, dentro do e-commerce, meio que vinculado com produtos, com marketing e tudo mais. Então, aprender de e-commerce é quase que uma missão de vida que eu tenho, por inúmeros aspectos, né, pelo Mulheres e tudo mais. Então, eles de alguma forma estão vinculados. Eu tenho a parte de eventos, então eu já fiz evento lá, faço evento no Mulheres. Então, tem coisas que acabam sendo vinculadas, né? Então, ou seja, gente, de repente vocês entendem aí que o seu trabalho fixo tem alguma coisa que ver com algum detalhe que você possa aí, né, definir na vida do teu negócio próprio. Isso é uma coisa importante de falar. Agora, sobre tempo, eu tenho um grande problema com isso. Não vou aqui falar assim, gente, olha, descobri a fórmula mágica, esquece. Em geral, o TDAH tem. Só que eu acho que a gente se vicia em adrenalina, né? Então, quando tá tudo muito tranquilo, você vai falar, que chato, eu quero fazer alguma coisa nova. Mas, assim, em modos práticos, né, como que funciona isso? Tenho, obviamente, o tempo de CLT normal e as minhas noites, normalmente, aí o meu 6 às 10 é voltado para trabalho. Então, assim, não adianta vocês acharem que vão fazer um negócio de vocês. Sábado eu estava mexendo em conteúdo. Então, assim, infelizmente ou felizmente, requer um tempo. Eu não acho que as pessoas têm que fazer isso a vida inteira. Acho que tem um prazo de validade. Também. Mas se é um tempo pelo qual você tem que se dedicar 200%, porque, de repente, você fala, eu tenho um objetivo tal, que é crescer até tal lugar ou fazer tal negócio, façam isso. Então, assim, os dias são mais longos. E outra coisa importante falar respeitem também, se vocês puderem, claro, porque de repente você tem uma gestão que não dá essa flexibilidade. As empresas estão um pouco mais flexíveis também com horário e tudo mais. Mas tentem também entender o momento que você é mais produtivo. Eu sou uma pessoa que quando é 11 horas da noite, gente, eu tô pulando. Vocês não estão entendendo. De manhã eu sou morta. E assim, à noite eu tô super ligada, então eu tô produzindo muito. E de manhã me chama, assim, eu falo pra galera, me chama depois das 10, porque, tipo, eu tô muito devagar, em slow motion, entendeu? Então, assim, respeitem também, se o seu horário é 6 da manhã, se você quer acordar 6 da... Porque tem sempre os coaches que falam que tem que acordar às 5 e não sei o quê. Não tem a galera que fala... Gente, eu confesso que eu não sou essa pessoa. Eu já tentei até, mas não rolou. Eu sou a pessoa das 11 da noite, das 10 da noite, que fala... E acorda que horas? Então... Olha, eu tô acordando umas 7h30, 8 horas. Tá bom, né, gente? Tá ótimo. Tá bom. Mas, assim, se você é produtivo às 5 da manhã, vambora. Mas respeita as suas intuições naturais. Concordo com isso. Sabe? Eu acho que isso vai ser mais fácil. Em suma, pessoal, é o seguinte, não fica pegando esse bando de papagaiada que a gente ouve aí na internet, especialmente nesse aspecto coach, que é chato para um caralho, e que te obriga a fazer coisas só porque você tem que fazer e tem fórmulas mágicas para as coisas. Respeita você, respeita o seu momento e como é que você vê. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está chegando aqui nos finalmente. Eu queria saber, né? Depois você coloca aquele meme que faz. Eu queria saber o quanto que você, né, como é que você vai responder isso.
A gente faz uma pergunta aqui, recorrente, que a pergunta é: por que você, é uma vida louca? Porque eu sou uma vida louca? Porque a vida não me deu privilégios, entendeu? E aí eu tive que fazer acontecer. E se eu fosse escutar os nãos, como todo mundo aqui já escutou milhões de nãos, e às vezes os não doem, a gente vai ficar naquele momento meio, né? Só que esse ressurgir eu acho importante, e também assim, eu acho que as pessoas têm que ser protagonistas das suas próprias vidas, sabe? Eu acho que por isso que eu me considero vida louca. É assim, putz, não deu certo, fulano desdenhou de mim, acha que eu não tenho capacidade, problema dele. Se ele acha que eu não tô naquele lugar porque eu não mereço, entendeu? É sobre ele, não é sobre mim. Então, esse conceito, esse mindset, eu nem gosto muito de falar mindset, que eu acho bem palavra de coach, né? Mas foi a única que veio na minha cabeça. Essa coisa de você transformar o que de repente você não tem como fácil na sua vida, talvez seja o ponto de partida, assim, o ponto de virada. Para mim, o ponto de virada foi: não, as pessoas não me odeiam, as pessoas não, tipo, querem meu mal. Porque eu acho que tem uma coisa muito assim, ai, eu sou muito vítima e, tipo, não, cara, de repente é porque você mesmo tem que aprender com alguma coisa. Pô, sua atitude está sendo meio errada em algum momento, entendeu? Será que 3 pessoas, 4 estão falando a mesma coisa? Tem alguma coisa que você precisa aprender. Então, eu acho que colocar a energia no que é muito ruim, no que a gente não tem, a gente não vai sair do mesmo lugar. Coloca energia no que você é bom, não fica se comparando com as pessoas. A comparação, ela faz parte, a inspiração, a admiração. A admiração é muito boa, mas não coloque energia na questão de comparação. Por quê? São seres humanos com características diferentes, com vivências diferentes, com culturas, mentalidades diferentes. Então, deem valor para quem vocês são na essência, sabe? Eu acredito muito nisso. Isso vai fazer a vida de vocês muito mais fácil, assim. Gosto pra caramba, muito embora ela disse que não gosta de coach, e isso não é um momento coach dela. Eu falei isso. Isso aí é real para ela, dá para perceber. Eu queria só aqui, talvez contribuir um pouco com o que você está dizendo, falando o seguinte: tem uma frase que eu gosto bastante de um cara chamado Rollo Tomassi, que é: cara, o maior poder é aquela pessoa que consegue controlar a si mesmo. Então, quando você tem uma outra pessoa eventualmente controlando você, porque ela acha ou porque ela não acha, ou o que ela acha muda o que você acha, porque você tem que agradar as pessoas, talvez você não esteja numa situação de poder. Então, exato. O poder é quando você mesmo controla a partir daquilo que você acredita, a partir daquilo que você gosta. Eu sou um cara que falo muito sobre posicionamento. Isso é posicionamento, cara. Ainda que você tenha que tomar umas canceladas por aí, seja você. E porque eu falei sobre isso, desculpa, já deu tempo aqui, né? Mas enfim, não, fica à vontade, tempo tá muito... Tamo junto aqui. O tema tá muito bom. Eu falei sobre isso e eu concordo 100% com você, porque é algo que eu escuto muito das pessoas. Porra. Olha, minha namorada ou meu marido, não sei quem, não me apoia. E assim, claro, não é fácil que a família, os amigos não apoiem, os negócios, o que você acredita. Fato. Mas ficar muito à mercê da vivência do que as outras... Da aprovação alheia, não vai fazer ninguém sair do lugar, exato. Gente. E traz um peso, né? Eu fiz uma mentoria ontem, que foi assim, para mim foi emblemática essa mentoria. O cara me falou assim: Vagnão, cara, eu já empreendo há algum tempo, eu não me vejo não sendo empreendedor. Inclusive, você sabe que é você, manda um abraço aí, não vou falar para não caracterizar. Aí ele falou assim: cara, eu não me vejo como não sendo empreendedor. E o que acontece é o seguinte: eu quebrei 3 vezes ou 4 vezes nos meus empreendimentos. E a minha mulher agora, ela tem paura se eu falo de empreender. Porque, puta, ela quer que eu siga de CLT porque dá estabilidade e tal. E ele falou assim: cara, e esse empreendimento aqui no qual eu estou buscando a mentoria com você, eu não posso errar. Porque tá todo mundo olhando lá, querendo que dê certo e com medo de dar certo. Eu falei, já tá errado aí. Olha que peso. Já tá errado aí. Porque na medida que você vai para um negócio desse, com um peso desse, você deixa de olhar alguns sinais que o próprio negócio te dá. Como, por exemplo, não faça assim, não faça assado. Como tem que dar certo, você vai colocar toda a sua energia naquela coisa para dar certo.
E o próprio negócio, ou o mundo, ou a vida, ou qualquer coisa, vai estar te dizendo, cara, talvez o caminho não é esse, o caminho é aquele outro. Percebe? Exato. Então, aquela intuição. a intuição. Tem uma intuição na Porra. gente que ela é forte. Muito forte. Ela é forte, todo no mundo empreendimento, sabe. então... Todo mundo sabe que ela existe e você fica lutando contra a tua própria intuição. Gente, Exato. seja lá qual nome você queira dar. Isso é importante. E essa questão que você está falando de pessoas, mas você sabe que eu acho que tem gente que se vitimiza tanto nessa situação que para ela é confortável. É muleta. Eu não gosto muito de usar a palavra vitimização porque, enfim, mas assim... Usam como muleta. Muleta. É assim, não, mas a fulano não concordou comigo, o ciclano... E aí fica ali. Mas seja por Entendeu? um motivo ou pelo outro, ambos estão errados, né? Então, faça por você. Vá atrás daquilo que é para você. Que é seu sonho, que é mudar alguma realidade colocada no mundo, Exato. mudar alguma coisa, ou mudar você mesmo, ou simplesmente ganhar dinheiro, que tá tudo bem, tá? Não vamos com papo boboca aqui não, que tudo tem que ser super, né? Porque ganhar dinheiro é ruim. Não é esse papo aqui. Se você tá nesse lugar, já sai desse vídeo aqui, porque não. O lance é para ganhar dinheiro mesmo. E Isso tem que aí. ganhar dinheiro mesmo. Tem que Agora, ganhar. ganhar dinheiro ajudando as pessoas, não fudendo o amiguinho, né? Exato. Não prejudicando ninguém, tá tudo certo. Esse Mas é um pouco vamos do falar jogo. de dinheiro, sim, Não. porque enquanto você está pensando nisso, tem um monte de gente ganhando dinheiro aí Exatamente. às suas custas. Exatamente. Inclusive. Às vezes usando o teu próprio conteúdo. Exatamente. Que você não viraliza, ou você não sabe falar, ou que você não sabe fazer. Exato. Ou uma grande sacada que você teve, usou a mesma que você. No meu mundo, isso é muito natural. Eu vou lá, peço uma consultoria, falo alguma coisa. Como eu falei aqui, por exemplo, do CTA, Comunicação, Transação e Atendimento. Sim. Aí a pessoa está ouvindo e ela fala para uma outra consultoria que ela ouviu. Aquela outra consultoria passou a usar aquilo como verdade. Acabou ganhar dinheiro e eu estou aqui sem ganhar nenhum em cima disso. E você está percebe? replicando o conhecimento. Exatamente. E o cara está fazendo Por negócio. isso é importante você ter oposição firme e buscar E é sim o que tem normal que também, buscar. tá, gente? Às vezes a gente fala algumas coisas porque pensa, olha que legal, eu sou influenciador. Porque eu falo uma coisa, as pessoas escutam e replicam. Claro que tem a galera que faz isso Claro. de forma errada. Mas isso, de certa forma, diz muito sobre o trabalho que a E gente não tem está pra fazendo. onde correr, né? Se você E não não tem pra onde falar, correr. ninguém vai te ouvir. Se alguém ninguém não- te ouve... Exato. Se a gente não for lá e patentear uma ideia, ou sei lá o quê, né? Não dá pra patentear frase, entendeu? Exato. Então, ou exato. pensamento, ou teorias e tudo mais. Faz parte. Total. Paty. Só uma pergunta última. Qual que é o parâmetro para saber se... Eu adoro esses mundos, né? CLT, empreender, é uma discussão assim sem fim. Mas qual que é o parâmetro para quem é CLT, que está acostumado com a segurança, vamos chamar assim, de ter um salário todo mês, em relação a quando ele começa a empreender, o que eu vejo? Que muitos ex-CLTistas, vamos chamar assim, quando começam a empreender... acham muito difícil, né, saem daquela coisa da segurança e tudo mais. Qual que seria assim, o parâmetro para saber se o seu empreendimento, se você está no caminho certo, se você tem de fato um perfil empreendedor ou se talvez seja melhor você voltar a ser um CLT? Na sua opinião, qual que é esse parâmetro? 1 ano? É tempo? É dinheiro? Até quando você aguenta? Como que a gente pode se autoavaliar? Boa pergunta. Me lascou. Difícil de responder, Difícil. Né? Eu acho o seguinte, vou falar pelas minhas experiências do que eu já vivenciei. Tem muita gente que ela fica travada a vida inteira com muitos ideais, com muitas coisas incríveis que ela sabe que dá certo. Ela pode até ter testado, mesmo sendo CLT, e ela não sai daquela bolha por questão da segurança. Então, eu acho o seguinte, não acho que é um tempo, cada um tem um tempo para definir, até porque os boletos vêm todo mês, né, gente? Então, não vamos aqui falar, não, porque 1 ano, aí se não. Gente, eu não concordo com essas coisas. Cada um tem seus boletos. Cada um vai perceber, né? Vai perceber até onde dá para investir ou não. Uma coisa é fato, se você acredita numa coisa, ela realmente, você já testou ela, eu acredito em testar. Em você testar coisas para sentir a aderência daquelas né, daquelas coisas no mercado. Então, faça esses testes, use o tempo, divida aí 70-30, sei lá, 80-20. Faz um pouco disso, gente. Hoje em dia todo mundo é meio multitask, sabe? Não precisa você ficar assim, ai meu Deus, eu sou CLT, ai eu sou... Não, faz uma mescla de coisas. Eu conheço uma galera que é CLT e é empreendedor. Óbvio que o cara não vai colocar 100% de energia muitas vezes, como ele gostaria, talvez não.
né? Porque ele tem ali o trabalho fixo, vamos dizer assim. Mas eu acho que se você está num trabalho pelo qual você acha que é muito limitado para as tuas capacidades cognitivas e intelectuais e criativas, pega alguma coisa que você talvez não vai precisar ganhar tanto dinheiro no momento e começa a pôr energia. E aí vai pingando e as coisas vão acontecendo, sabe? Eu concordo contigo e eu diria o seguinte... Para tentar responder a pergunta... Paty, eu respondi. A pergunta maldosa da Paty, né? Mancada. Eu queria terminar com a seguinte situação aqui. Tenha a capacidade de desapaixonar no mesmo tamanho que você tem de apaixonar. Porque, bonito essa frase, né? gente. Porque qual que é o ponto? Não, é verdade. Porque pensa assim, ó, às vezes... Nós nos apaixonamos pelo nosso projeto. E está na cara que esse projeto não vai levar para frente. Ele não vai ser frutífero. E aí você acaba morrendo abraçado com o teu projeto, pela paixão ao projeto. Então, o ponto é, se você percebeu, sendo elitista e empreendedor, ou qualquer outra equação que você esteja, que o teu negócio não vai para frente porque você tem esse feeling, porque você viu alguma coisa, porque o teu cliente te falou, tenha no mesmo tamanho da capacidade de apaixonar, a capacidade de desapaixonar. Porque senão é assim, ó, eu abraçado com peso, sou tragado pro fundo do mar. É sacou? verdade, tem que ter esse feeling. E, gente, assim, a gente fala sobre dinheiro, temos que falar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre tudo isso. Mas tem coisas que é mais sobre paixão mesmo, né? Do que sobre dinheiro. Eu sempre vou falar sobre dinheiro, mas tem coisa que eu faço até hoje que é mais sobre paixão e o meu trabalhos fixos ou as coisas que eu ganho dinheiro, eles meio que patrocinam as minhas paixões. E quando eu falo paixão, não é hobby, tá, gente? Assim, não é isso, pelo amor de Deus, né? É coisas que projetos que você tem de vida e que de repente você sabe que não vai ganhar uma grande grana com aquilo. Que faz bem pra você, inclusive. Que faz bem pra você. E que você quase tá que um hobby. Você não quis usar o nome hobby, mas é quase que um hobby. Se ele não te dá dinheiro, ele é um hobby. É verdade, é quase que um hobby. Então, e aí é verdade mesmo. A gente usa o nosso trabalho para patrocinar o nosso hobby. É isso. Não é? Mas de repente aquele hobby, aquela, né, trabalho, aquela coisa, vai me dar muita energia até para... Claro. Te renova as energias, vai by me the way. renovar para ser feliz e para fazer outros negócios. Então entendam como vocês funcionam, gente. Entendam o funcionamento de vocês mesmos. Porque senão vai ficar difícil, né? Tá, eu queria agradecer demais a sua participação, sua presença. Queria dizer a você assim que fica nítido a sua capacidade multitask. Talvez o que eu tire daqui desse papo é a sua capacidade multitask. TDAH, né? TDAH sem dúvida nenhuma é mesmo, pelos diversos pop-ups que a gente abriu aqui. Não vamos romantizar a saúde mental. Exato. Mas, enfim, exatamente. É o que temos para hoje, né? Tem pra hoje. Então, assim, queria agradecer demais, e, cara, e assim, é porta aberta, assim. Eu me identifico com essa coisa que o Mulheres tem. Eu me identifico com o empreendedorismo e o que a gente puder fazer de coisas juntos e misturados, estamos à disposição aqui, tá bom? Você conduz perfeitamente a conversa. Que bom. Realmente, você se sente numa conversa, não se sente num podcast que vai pro YouTube. Ai, você entendeu? É um bate-papo de bar, gente, assim. É isso. Óbvio que a gente tá falando de coisas sérias também. Densas. E densas. Nós temos TDAHs aqui, a gente absorve muitas informações ao mesmo tempo. Mas de coração, agradecer demais ao convite, vocês foram incríveis, parabéns pela condução, por entender bastante de e-commerce, inclusive, fiquei chocada, viu? Contrata a gente. E vamos fazer parceria juntos, porque o mundo é sobre isso também, tá? Isso aí. Parcerias é concordo importante. pra caralho. Pra as coisas e para aquecermos juntos todos, maiores. Certo? É isso. Obrigada pelo presente. Valeu. E se você gostou... Lembra, eu sempre te falo isso aqui. Eu não estou te pedindo um procedimento estético ou uma bolsa. Para usar o procedimento estético, ela falou que adora aqui. Se alguém tiver um desconto, olha lá. Eu sabia que eu ia tocar no ponto aqui. Eu não estou te pedindo isso. Estou te pedindo para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Olha que bom, olha que fácil. É tão simples quanto você clicar nesse sininho aí, ou clicar no inscrever, ou qualquer outro clique que você puder fazer. Faz bastante clique aí, tá tudo certo, beleza? Gostou? Compartilha,
Redes sociais dela tá aqui embaixo na descrição. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço e, como sempre, tchau. Tchau. Valeu. Você sabe que... Valeu, muito bom. Você sabe que eu fico com uma dúvida aqui ainda. Dúvida não. Sério? Eu sou um cara que tenho mais certezas do que dúvida em geral. E essa aqui é uma certeza. Eu sei que você não podia falar na gravação, mas eu tenho certeza. Eu tenho convicção que você sabe até onde você vai com o selitismo.